Os 5 sensores ocultos que estão acabando com o consumo do seu carro. Capítulo 1. O mistério do consumo que aumenta do nada. Você já teve a sensação de que o seu carro simplesmente começou a beber combustível como se tivesse virado um caminhão? Um dia ele faz uma boa média de consumo, e no outro parece que o tanque evapora. Sem mudança no trânsito, sem mudança no seu jeito de dirigir. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Alguns sensores do carro podem aumentar drasticamente o consumo de combustível, sem acender nenhuma luz no painel. E o pior, às vezes o problema não está no motor, no combustível ou na sua forma de dirigir. Está em peças pequenas, escondidas e baratas, que simplesmente ficam sujas ou começam a enviar dados errados para a central eletrônica do carro. E hoje você vai descobrir 5 sensores silenciosos que podem estar sabotando o consumo do seu carro neste exato momento. Alguns deles são tão simples de resolver que podem devolver economia já no próximo tanque. Mas fique até o final, porque o último sensor da lista é um dos que mais enganam motoristas e pode transformar um carro econômico em um verdadeiro devorador de combustível. Capítulo 2. Como o carro decide quanto combustível gastar. Antes de falar dos sensores, você precisa entender uma coisa fundamental. Motores modernos não funcionam no chute. Existe um cérebro eletrônico chamado central de injeção, que calcula exatamente quanto combustível deve entrar no motor. Para fazer isso, ela depende de sensores espalhados pelo carro inteiro. Esses sensores informam coisas como quantidade de ar que entra no motor, temperatura do motor, pressão do combustível, posição do acelerador e qualidade da queima do combustível. Com base nesses dados, a central decide a mistura perfeita. Se um desses sensores começa a enviar informações erradas, a central passa a injetar combustível de mais ou de menos. E aí começam os sintomas: aumento de consumo, perda de potência, cheiro de combustível, engasgos, marcha lenta e irregular. Agora vamos aos sensores que mais causam esse problema. Capítulo 3. Sensor de oxigênio, sonda lambda. Esse sensor é provavelmente um dos mais importantes para o consumo do carro. Ele fica instalado no sistema de escapamento e mede a quantidade de oxigênio que sobra após a combustão. Com essa informação, a central eletrônica consegue saber se a mistura de combustível está rica demais ou pobre demais. Quando a sonda lambda funciona corretamente, o motor trabalha na mistura ideal. Mas quando ela começa a falhar, a central eletrônica literalmente fica no escuro. E o que ela faz? Na dúvida, injeta mais combustível do que deveria. Resultado: cheiro forte de gasolina, fumaça escura no escapamento, marcha lenta e irregular, consumo elevado. Estudos técnicos do setor automotivo indicam que uma sonda lambda defeituosa pode aumentar o consumo em até 15%. E aqui vem algo interessante. Em muitos casos, o problema não é quebra. É sujeira acumulada por combustão, óleo ou combustível ruim. Uma limpeza ou substituição pode devolver o funcionamento correto do sistema. Capítulo 4. Sensor de fluxo de ar. Agora chegamos a um sensor extremamente importante e muito ignorado. O sensor de fluxo de ar mede quanto ar entra no motor. Pode parecer simples, mas essa informação é crucial, porque a central precisa saber exatamente quanto ar entrou para calcular quanto combustível deve injetar. Se o sensor estiver sujo com poeira, óleo ou resíduos do filtro de ar, ele passa a medir errado. E aí acontece algo curioso. O carro começa a perder potência, acelerar de forma irregular, consumir mais combustível. Isso acontece porque a central acha que está entrando menos ar do que realmente entra. Então ela compensa injetando combustível a mais. Em muitos carros, apenas limpar esse sensor pode melhorar drasticamente o funcionamento do motor. Capítulo 5. Sensor de posição do acelerador. Esse sensor funciona como um tradutor. Ele transforma o movimento do seu pé no acelerador em sinais eletrônicos para a central do motor. Ele informa exatamente quanto você está acelerando, quão rápido você acelerou e qual a posição da borboleta de admissão. Se esse sensor começa a falhar, a central recebe comandos confusos e o motor passa a reagir de forma estranha. Entre os sintomas mais comuns estão aceleração irregular, motor morrendo em marcha lenta, engasgos, aumento significativo no consumo. Em alguns casos, o consumo pode aumentar bastante, porque o sistema interpreta que o motorista está acelerando mais do que realmente está. Uma simples limpeza do sistema de admissão ou do corpo de borboleta pode resolver o problema. Capítulo 6.
Sensor de pressão de combustível. Agora vamos para um sensor que muita gente nem sabe que existe. O sensor de pressão de combustível monitora a pressão dentro do trilho de injeção. Ou seja, ele garante que cada bico injetor receba combustível na pressão correta. Se esse sensor começa a enviar informações erradas, a central não consegue calcular corretamente a quantidade de combustível. E aí duas coisas podem acontecer: mistura pobre ou mistura rica. Na mistura rica, o carro começa a gastar combustível demais. Na mistura pobre, o motor perde potência e pode falhar. Além disso, rodar muito tempo com esse problema pode forçar a bomba de combustível e reduzir sua vida útil. Por isso, esse sensor também merece atenção em diagnósticos de consumo elevado. Capítulo 7. Sensor de temperatura do motor. Esse sensor é pequeno, mas pode causar um problema enorme. Ele mede a temperatura do líquido de arrefecimento e informa para a central se o motor está frio, aquecendo ou na temperatura ideal de trabalho. Por que isso é importante? Porque motores frios precisam de mais combustível. É o mesmo princípio do afogador antigo. Agora imagine o seguinte cenário. O sensor apresenta defeito e passa a informar que o motor está frio, o tempo todo. A central eletrônica acredita nisso e começa a injetar combustível extra continuamente. Resultado: consumo muito alto, cheiro de combustível, fumaça escurando o escapamento. Esse é um defeito relativamente comum e barato de resolver, mas que pode passar despercebido por muito tempo. Capítulo 8. 2 bônus que também destroem o consumo. Além dos sensores, existem 2 itens simples que também influenciam diretamente no consumo. Primeiro, corpo de borboleta sujo. Com o tempo, resíduos de combustão e óleo formam depósitos de carbono na admissão. Isso altera o fluxo de ar e engana alguns sensores. Uma limpeza periódica ajuda a manter o motor funcionando corretamente. Segundo, filtro de ar saturado. Um motor precisa de ar limpo para queimar combustível de forma eficiente. Quando o filtro está entupido, o motor recebe menos ar e a central compensa injetando mais combustível. O resultado é um consumo maior e perda de desempenho. Trocar o filtro de ar no intervalo correto é uma das formas mais baratas de manter o carro econômico. Conclusão: o detalhe que pode salvar seu bolso. A verdade é que muitos carros que parecem gastões, na verdade estão apenas com sensores sujos ou com leitura errada. E isso pode ser resolvido com manutenção simples. Antes de culpar o combustível, o trânsito ou o próprio carro, vale a pena verificar esses 5 sensores. Porque às vezes o que está esvaziando o seu tanque não é o motor. É apenas um pequeno sensor escondido trabalhando errado. Agora eu quero saber de você. Seu carro já começou a gastar combustível do nada? Comenta aqui embaixo porque isso ajuda muito outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita e aperta o novo botão de hype do YouTube para fortalecer o canal Artifícios Automotivos. Isso ajuda o vídeo a chegar em muito mais gente. E se você quiser se aprofundar ainda mais no mundo da mecânica automotiva, dá uma olhada também no link de afiliados que está na descrição. Lá tem ferramentas e equipamentos que podem ajudar muito quem gosta de cuidar do próprio carro. E claro, se inscreve no canal Artifícios Automotivos, porque aqui a gente explica o mundo automotivo, sem enrolação, sem mito e sem marketing de montadora. Nos vemos no próximo vídeo.